Olá, amigos do Esporte a Motor. Como o tempo passa. Já estamos no nosso 15º pré-GP do ano. Agora a Fórmula 1 chega à Holanda, que é a terra de Max Verstappen. Só que pela primeira vez ele está correndo em Zandvoort como campeão do mundo. Vamos falar do domínio absoluto da Red Bull nesse momento da Fórmula 1, a equipe que mais acertou na interpretação do regulamento de 2022 e fez um carro imbatível. E mostrar também este simpático país onde as pessoas são alegres e literalmente levam a vida pedalando. O nosso pré-GP conquistou tanto prestígio entre os nossos amigos que seguem o canal que cada vez mais é um grande prazer para mim preparar e gravar o programa quase semanalmente, graças a esse calendário de 22 corridas no ano. Então, antes de começar o vídeo, já deixe a sua curtida e se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva e compartilhe com os amigos. Isso tudo é possível graças a vocês e ao apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech e do BRB, o Banco de Brasília, que abraçou o automobilismo. A Holanda é um país lindo, seja no colorido especial das paisagens no interior ou na beleza dos canais que cortam a cidade de Amsterdã. O que nós turistas queremos fazer é fotografar, sem parar. O canal de Herengracht é o mais famoso, e isso desde o século XVII, porque é onde estão localizados os edifícios que eram frequentados pelos nobres na época. Hoje eles são frequentados pelas pessoas que lotam os bares e cafés de ambas as margens ou as casas-barco ancoradas no canal, em sua grande maioria residências familiares. Os holandeses são principalmente conhecidos pelo seu hábito saudável de pedalar. Há mais bicicletas do que pessoas na Holanda. Existem 22 milhões de bicicletas para uma população de 17 milhões e meio de pessoas. 58% das pessoas com idade acima dos 12 anos pedalam diariamente. Só em Amsterdã existem 140 bicicletarias e há 10 mil vagas em um estacionamento para bikes próximo à estação central. Isso sem contar os muitos pontos de aluguéis de bicicleta para turistas. Por 20 euros, mais ou menos R$120, você aluga uma bicicleta para andar o dia todo, por parques, pelas ruas incrivelmente planas da cidade, por lugares maravilhosos. A Amsterdam Bicycle Network é um complexo oficial de ciclovias da capital da Holanda. Tem 767 metros de extensão, um número impressionante, ainda mais se compararmos ao baixíssimo número de carros no país, perto de 9 milhões. Dá um pouco mais de meio carro por habitante. E este número vai cair mais ainda, porque o país tem um plano de chegar a 2030 com toda a sua frota de veículos livres de emissões. Assim, quem puder, compre um carro elétrico ou vai de bike mesmo. Antes de continuar chamando este país fantástico simplesmente de Holanda, vamos atender aos muitos comentários de pessoas que fizeram a justa correção sobre o nome oficial do país depois do nosso pré-GP do ano passado. O nome, na verdade, é Países Baixos. A denominação vem de Nederland, palavra do idioma neerlandês ou holandês, que significa exatamente País Baixo. Limitado ao norte e leste pelo chamado Mar do Norte, a oeste pela Alemanha e ao sul pela Bélgica. Metade do território holandês está a menos de 1 metro acima do nível do mar e 26% está abaixo. E a explicação para o mar não ter invadido pelo menos essa parte mais baixa está na técnica de drenagem que os holandeses foram desenvolvendo ao longo dos anos. Eles aprenderam a erguer o solo para aumentar a quantidade de terra firme. Assim, conquistaram porções de terra através da construção de diques
isolando trechos do litoral. A água do mar represada foi transformada em terras férteis, a princípio mantidas pelo bombeamento constante executado pelos moinhos de vento, depois pelas bombas acionadas a vapor e, a partir de 1920, a diesel e, atualmente, elétricas. Desde 1932, essa região mais baixa do território holandês é defendida pelo maior dique do mundo, uma barreira de 32 quilômetros de extensão e que vai até o fundo do mar. A explicação detalhada de toda essa técnica está no nosso programa do ano passado. Vamos deixar o link na descrição desse vídeo, porque vale a pena você ver para entender como o país usou a tecnologia para ganhar espaço, conquistando terra do mar e montando diques monumentais para impedir que a água invadisse o país. Mas nada reflete melhor a imagem da Holanda do que esses famosos moinhos, cerca de 1.200 no país todo, as áreas imensas cobertas por tulipas e, claro, os curiosos tamancos, ainda muito usados e, acreditem, especialmente pelos jovens. O nome oficial, portanto, é Países Baixos. Mas então, por que o mundo todo chama de Holanda? O próprio país utiliza essa nomenclatura em seu site oficial, holland.com, porque é o termo mais usado pelas pessoas para pesquisas, por exemplo, no Google. Mas o que explica o nome Holanda é que as duas províncias mais populosas dos Países Baixos são a Holanda do Sul, cuja capital é Haia, sede oficial do governo do país, e Holanda do Norte, onde fica Amsterdã, que é a cidade mais famosa, apesar da capital da província ser Haarlem. Em 73 anos de história da Fórmula 1, a Holanda teve 15 pilotos disputando grandes prêmios, mas nenhum tinha vencido corridas antes de Max Verstappen. Inclusive o pai dele, Jos Verstappen, que foi companheiro de Michael Schumacher na Benetton. Nessa época, aliás, o Max costumava frequentar os boxes durante treinos e era admirador de Schumacher. Hoje o país, tradicionalmente lembrado pela arte extraordinária de um Vincent van Gogh, é conhecido também como a terra de Max Verstappen. O calendário ter juntado essa dobradinha de GPs Bélgica-Holanda é um verdadeiro sonho logístico para as equipes da Fórmula 1. Uma única fronteira para os imensos caminhões, trucks das equipes atravessarem para chegar de um país ao outro. E do circuito de Spa-Francorchamps ao autódromo de Zandvoort são apenas 300 quilômetros. É um passeio. Zandvoort é uma pequena cidade que fica na província da Holanda do Norte, a 26 quilômetros de Amsterdã, e existe desde o ano 1100 como uma antiga vila pesqueira que mais tarde se tornou balneário turístico muito visitado, apesar de suas praias receberem um vento tão forte que os pontos mais frequentados são protegidos por uma parede de vidro. A população fixa não passa de 17 mil habitantes apenas. A Holanda retornou ao calendário mundial no ano passado, depois de uma ausência de 36 anos. Verstappen não tinha nascido na última vez em que a Fórmula 1 havia corrido lá, em 1985, com vitória de Niki Lauda. Embora a primeira corrida na história de Zandvoort tenha sido realizada em junho de 1939 em um circuito de rua. Foi durante o período pós-Primeira Guerra Mundial, em 1948, que a Holanda surfou na onda de entusiasmo pelo esporte a motor que tomou conta da Europa e que levou à criação de vários autódromos, entre eles o de Silverstone, onde 2 anos depois de 48, em 1950, seria inaugurado o Mundial de Fórmula 1. Assim nasceu também o de Zandvoort, inicialmente usando alguns trechos de rua, mas o primeiro GP válido pelo Campeonato Mundial foi só disputado em 1952. Vitória de Alberto Ascari, liderando uma trinca da Ferrari. Michael Schumacher nunca participou do GP da Holanda. E Lewis Hamilton
dono do recorde de vitórias em vários circuitos, só correu no ano passado. Ayrton Senna chegou a correr em Zandvoort, mas também só foi ao pódio com um terceiro lugar no último ano do GP, exatamente em 1985. Um pódio com Niki Lauda, Alain Prost e Senna. A única vitória brasileira foi de Nelson Piquet de Brabham em 1980, que tem também 2 poles no circuito, em 83 e 85. O maior vencedor do GP da Holanda é o bicampeão mundial Jim Clark, com 4 vitórias nos anos de 63, 64, 65 e 67. Jack Stewart e Niki Lauda são os que têm 3 vitórias cada um, e, portanto, Lauda é o último vencedor de Zandvoort. Outros nomes famosos com mais de uma vitória na Holanda são Alberto Ascari, Jack Brabham, James Hunt e Alain Prost. Eles venceram 2 vezes cada. A extraordinária festa na vitória de Max Verstappen no ano passado, todo mundo se lembra, sobre aquela nuvem de fumaça laranja, marcou a reinauguração do Autódromo de Zandvoort. O grande prêmio, que já tinha sido anunciado no calendário desde 2020, em consequência da pandemia, acabou só acontecendo mesmo no ano seguinte. A pista, agora com 14 curvas de 4.259 metros, mais curta do que Interlagos, passou por uma grande renovação pelas mãos do arquiteto italiano Jarno Zaffelli. Da pista antiga, sobrou a famosa curva Tarzan, sempre a mais perigosa do circuito e palco de muitos acidentes no passado. Mas as maiores atrações do novo circuito são as curvas inclinadas e desafiadoras, porque permitem diferentes traçados. A primeira é a curva 3, conhecida por Hugenholtz, e a curva 14, nomeada de Arjen Luijendijk, piloto holandês que fez sucesso na Indy. Além de ser o atual campeão mundial, Max Verstappen chega a Zandvoort com 9 vitórias no ano e 93 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que agora é o companheiro Sérgio Pérez, o que deixa o holandês assim a meio caminho do bicampeonato. Imaginem a alegria do torcedor holandês, que até 6 anos atrás não tinha uma única vitória na Fórmula 1. E hoje tem o campeão mundial a caminho do bicampeonato e com 29 vitórias. Já é o 8º maior vitorioso da história, 2 atrás de Nigel Mansell e 3 de Fernando Alonso. Faltando 8 etapas para o final do Mundial, ele pode até deve terminar o ano como o 6º maior vencedor, atrás apenas de Ayrton Senna, que tem 41, Alain Prost com 51, Sebastian Vettel com 53, Michael Schumacher 91 e Lewis Hamilton 103 vitórias. A superioridade do carro da Red Bull domingo passado em Spa-Francorchamps foi até de desanimar todos os rivais. A Ferrari, que vinha sendo a mais forte, mas agora viu Leclerc perder até a vice-liderança, e a Mercedes AMG Petronas, que, pelas palavras de Hamilton, voltou das férias pior do que estava. Disparado na liderança, Verstappen chega a 284 pontos, 93 à frente do companheiro de equipe Sérgio Pérez, que tem 191. Charles Leclerc caiu para terceiro, agora 5 pontos atrás de Pérez. O companheiro de Ferrari, Carlos Sainz, foi a 171 e se aproximou muito de Leclerc, ficou 15 pontos atrás apenas. E aí vem uma disputa bem apertada entre George Russell, que tem 170, ou seja, 1 pontinho a menos que Sainz. Lewis Hamilton, que abandonou em Spa por um erro seu logo na primeira volta, é o 6º colocado com 146 pontos. Lando Norris, 76, Esteban Ocon, 64, Fernando Alonso, 51 e Valtteri Bottas, 46, completam os 10 primeiros. Com a dobradinha de Spa, que foi a 4ª da equipe no ano, a Red Bull foi a 475 pontos. A Ferrari se mantém em segundo com 357, distanciando-se um pouco mais da Mercedes, que tem 316. A disputa apertada entre Alpine e McLaren agora ficou mais tranquila para a equipe francesa,
que abriu 20 pontos de vantagem, 115-95. Alfa Romeo com 51, Haas 34, AlphaTauri 29, Aston Martin 24 e Williams com 4 pontos completam a classificação. Atenção para os horários, porque é preciso levantar 1h30 mais cedo na sexta-feira e 1h no sábado. No GP da Holanda, o primeiro treino livre de sexta começa às 7h30 da manhã, o segundo às 11h. Nós entramos no ar 10 minutos antes de cada um deles. No sábado, treino livre às 7h e no ar nós estamos a partir de 6h50, até aí no Band Esportes. A classificação já na Band é às 10 e estaremos no ar a partir de 9h30. E no domingo volta o horário normal de 10 horas para a largada do Grande Prêmio e nós falamos de Fórmula 1 a partir das 9h no Show do Esporte. Depois disso, voltamos a falar de Fórmula 1, você sabe muito bem disso, na segunda-feira, no Batendo Roda com o Rubinho Barrichello, a partir das 6 da tarde. E o Rubinho ainda terá muito o que dizer da corrida dele na Stock Car no Velocitar neste fim de semana. É isso, meus amigos. Podem se preparar para ver uma grande festa da torcida holandesa no momento a mais alegre e mais ruidosa do mundo. E com toda a razão. Mais uma pista do tipo old school, como Zandvoort, apesar das reformas radicais, é promessa de boa corrida. E para não esquecer, vai aqui o pedido de sempre. Além de assistir o nosso pré-GP, por favor, faça a sua inscrição no canal e mande a sugestão para seus amigos. Eu agradeço muito esse apoio de vocês todos, assim como agradeço os likes e os comentários deixados aqui. Isso ajuda e muito. Valeu mais uma vez a companhia de vocês. Lembrando que na semana que vem o GP da Itália emenda com este da Holanda. E vale lembrar também que nos nossos canais de comunicação a gente tem outros conteúdos muito interessantes. Um deles é o Lendas do Automobilismo, que é a história detalhada dos maiores ídolos da Fórmula 1. Tem também o podcast, uma resenha automotor que eu faço junto com o Thiago Mendonça e que está no Spotify, e vem muita novidade pela frente. Então, até a semana que vem. Um abração, pessoal.